Quem aí se lembra dos notebooks Dell Inspiron 3584? Eles passaram aqui pelo nosso canal há 5 anos atrás, em uma época meio difícil, onde o SSD ainda era algo raro e o visual era bruto, com aquelas bordas bem grossas no painel. Mas eram máquinas guerreiras, viu? Logo depois, o design começou a ficar mais moderninho, até chegarmos em modelos como este, da linha Dell Inspiron i1200K, com tela WVA acima da média da categoria e sendo atualmente um dos mais indicados para estudos e tarefas de escritório. Quer saber os motivos? Vem comigo que eu te conto tudo. A marca Dell sempre se destacou no mercado nacional por ser confiável e sempre oferecer uma enorme variedade de opções. Mas em vários modelos, não muda quase nada entre um e outro. Às vezes são apenas algumas questões logísticas, ou então de itens adicionais inclusos. A nossa equipe aqui adora isso, né, Guto? Vira um cadastramento agitado, né? E apesar dos Dell normalmente custarem um pouco a mais do que a concorrência, sempre rolam uns precinhos interessantes. Este aqui, por exemplo, no momento dessa gravação, desse vídeo, estavam custando na faixa dos R$ 2.500. É um dos mais baratos da fabricante, mesmo vindo com 8 GB de memória RAM e 512 de SSD, além da tela boa. Então, chega de enrolação, né? E vamos direto para a caixa e os itens inclusos. A caixa é simples, no padrão do mercado. Abrindo, já vemos o notebook protegido por estes plásticos inflados. Dá até vontade de estourar isso aqui, né, Guto? É um plástico bolha gigante, né? E meio que perdidos aqui no meio estão os papelitos. Na divisória da direita estão apenas o carregador pequeno e o cabo de energia. Atenção para a revelação. E este, senhoras e senhores, é ele, o Dell Inspiron i15 i1200K. Esse modelo, com Core i3 e Linux, é identificado nas lojas do varejo pelo código i15 i1200K U15P. Mas olha só, no site oficial eles mostram esse código diferentão e, no geral, a família é conhecida apenas por Inspiron 3520. Ou seja, existem identificações diferentes e as configurações podem ser alteradas dentro do site da Dell. Então, fique atento a este detalhe: design e acabamento. Se a gente comparar as medidas atuais com aquele mais antigo que mostramos na introdução, as coisas de fato estão melhores, hein? A espessura agora é de 1,8 cm e o peso total é de 1,65 kg. Veja só como que fica uma folha A4 em cima deste Inspiron mais atual. O corpo é todo feito de plástico com uma textura levemente áspera. O logotipo da Dell fica em baixo relevo e é brilhante. Antigamente existiam versões na cor prata, mas agora é tudo preto mesmo. Na parte inferior a gente tem a escrita Inspiron em baixo relevo e centralizada. Temos também uma grade de ventilação pequena, 2 saídas de som, 4 pés emborrachados e 8 parafusos visíveis. A flexibilidade do corpo do notebook é bem perceptível, mas as marcas de dedo podem ser facilmente removidas sem utilizar nenhum produto especial. Conectividade. Na parte de entradas e saídas, o conjunto oferecido é mediano. Na esquerda, temos o conector de energia, uma conexão HDMI 1.4 e 2 conexões USB do tipo A 3.2. Já na direita, aparecem o leitor de cartões SD grande, uma conexão USB A 2.0 e o combo de áudio, fone mais o microfone. Faltou uma conexão USB-C, né? É que a gente está falando aqui de um projeto de 3 anos atrás. E naquela época, o USB-C não era tão comum. Então, para você passar a ter uma conexão USB-C nesse notebook aqui, apenas com o adaptador. De conectividade wireless, nós temos o Wi-Fi 5 do tipo AC e Bluetooth versão 5.0. Agora vamos abrir a tampa aqui e revelar mais sobre a tela. Será que ela compensa? Tela. A proporção 16:9 e a resolução Full HD são clássicas, mas o painel WVA, igual ao IPS, nem sempre está presente nos modelos mais baratos do mercado. Então, temos aqui algo
muito desejado pelos consumidores mais exigentes. Uma tela que não distorce as cores. E essa taxa de atualização de 120 Hz é inesperada, né? A gente ficou até meio confuso quando a gente começou a cadastrar esses modelos, porque 120 Hz é geralmente voltado para games. Mas no uso cotidiano, isso garante uma maior fluidez em tudo que acontece na tela e também melhora a experiência caso você reproduza vídeos no YouTube, por exemplo, que atinjam até 120 quadros por segundo. E fica bem da hora. Só que vídeos assim no YouTube são raríssimos, né? Então, apesar de ser um recurso bom, neste caso aqui desse notebook pode não ser tão proveitoso quanto poderia ser no notebook gamer. O acabamento do painel é fosco e as bordas são de plástico. Não é possível abrir a tampa com um só dedo e a abertura vai até 135 graus. Então é preciso ter cuidado para não forçar e não quebrar a tampa. As dobradiças laterais, apesar de pequenas, parecem bem resistentes e elevam um pouco a traseira do notebook para melhorar a ventilação. Na parte da qualidade da imagem, nós temos brilho de 250 nits e contraste de 600:1, uma combinação não tão boa para ambientes muito iluminados. Mas outro ponto bem positivo é que não existem vazamentos de luz em ambientes totalmente escuros. Na fidelidade de cores, a fabricante informa apenas o valor de 45% NTSC, que daria em torno de 62% do espectro sRGB, assim, em uma conversão aproximada. Então ainda fica um tanto abaixo dos modelos premium ultrafinos, mas está entre as melhores telas nesta faixa de preço. Vai servir muito bem para designers e fotógrafos que estão estudando ou estão no início da carreira. Então, no geral, o painel está aprovado. Só o brilho que poderia ser um pouquinho melhor. Agora sobre a webcam, a câmera. Nessa família de notebooks, a câmera tem resolução HD de 720p, sem nada de muito especial, como por exemplo um sensor infravermelho ou um slider de segurança. Mas e a qualidade, no geral? Será que entrega? Vamos conferir isso agora. E esta, senhoras e senhores, é a câmera do Dell Inspiron i15 i12-0K ou 3520. Como você pode ver, é uma câmera básica. Ela vai servir para o essencial, videoconferências. Mas um ponto positivo é que, apesar de ela ser básica, ela conseguiu equilibrar bem aqui as partes escuras com as partes claras do vídeo. Algumas câmeras sofrem com isso, especialmente as básicas. A gente consegue identificar bastante ruído aqui nas partes escuras também, ó. Até pelo fato de ela ter uma resolução, né, de 720p. E é isso, vamos para o teclado e o touchpad. Teclado e touchpad. O Dell Inspiron i12-0K vem com o clássico layout ABNT2 e conta com 4 fileiras numéricas na direita. Os direcionais têm aquele tamanho pequenininho e o botão de power ou liga-desliga fica integrado ao restante do conjunto, sem leitor biométrico. As teclas têm um curso um pouco alto, mas são macias e silenciosas, com um bom espaçamento entre si e uma boa sensação tátil. Esse teclado não tem a iluminação de fundo, seguindo o padrão da concorrência nas categorias com preços similares. O touchpad deslocado para a esquerda é bem pequeno, funciona bem, sem delays e com boa resposta. Mas, como em modelos similares, o clique mecânico só responde bem na parte de baixo. Na parte superior fica meio difícil de usar. E o áudio? Apesar dos dois alto-falantes ficarem voltados para baixo, o som não fica abafado e não distorce. Mas o volume é apenas mediano e não alcança muitas frequências graves. No software Max Audio Pro é possível configurar algumas diferentes equalizações para saída de som e cancelamento de ruídos para o microfone. Configurações de hardware. Hora de conferir o que essa máquina carrega por dentro. O processador é um Intel Core i3 1215U com 6 núcleos, 8 threads e 10 MB de cache. A frequência máxima, teórica, é de 4.4 GHz. A GPU integrada é a Intel UHD Graphics com 64 EUs, ou unidades de execução. Na memória RAM, temos um único pente de 8 GB do tipo DDR4 com 2.666 MHz de velocidade. Existe ainda um outro slot vazio para expansão. O SSD da marca Western Digital tem 512 GB e é do tipo NVMe geração 4x4. Mas como não existem informações oficiais no site da fabricante,
outros modelos podem vir com um SSD diferente. Os resultados do Crystal Disk Mark você confere agora aí na tela, com taxas de leitura e gravação bem competentes, mas que ficam baixas depois de um longo tempo de transferência de arquivos. Por fim, o sistema operacional que vem instalado de fábrica é o Linux, mas instalamos o Windows 11 Home para os testes. O principal ponto aqui que temos que comentar é sobre o processador Core i3, que muita gente acha ser fraco. Mas na 12ª geração da Intel, este modelo i3, de código 1215U, fica relativamente próximo do Core i5, de código 1235U, na pontuação em sites especializados. E sobre a GPU integrada UHD Graphics, essa versão com 64 EUs era algo que nos chamava muita atenção por ter notas bem altas para uma GPU UHD, que tem a fama de ser a mais fraquinha da Intel. A gente descobriu que essas notas altas se devem ao fato de que muitos modelos com processador Core i7 mais potentes, de final H, carregam essa GPU junto deles, inclusive mudando o clock em megahertz. Aí as notas ficam meio bagunçadas nos sites especializados, Upgrades. Aqui, o que dá para fazer é substituir o SSD por um maior ou adicionar mais memória RAM no slot livre, atingindo o máximo de 16 GB no conjunto. A tampa inferior é bem fácil de abrir e a garantia só será invalidada se ocorrerem danos durante o processo de modificação. E aqui, galera, também tem um espaço para você adicionar um HD ou então um SSD de 2,5 polegadas, algo que é raro hoje em dia, mas que para muitas pessoas ainda pode ser útil. Agora, se você tem um notebook aí que está tão velho que nem upgrades adiantam mais, está na hora de comprar um novo mesmo, ou se você de repente não tem um notebook e precisa comprar um, a melhor dica que eu posso te dar agora é que você faça parte dos nossos grupos gratuitos no WhatsApp e no Telegram. É a melhor maneira de você ficar sabendo aí, na palma da sua mão, todos os dias, sobre as melhores promoções, ofertas e cupons que estiverem rolando por aí no mercado nacional. Sem que você gaste mais dinheiro do que deveria, porque as promoções são realmente muito boas. E 2, poupando o seu tempo, porque você não vai precisar ficar pesquisando que nem louco por aí. Muitas promoções acabam na mesma hora, então fazendo parte dos grupos é uma garantia que você não as perderá. Para participar, basta clicar nos links de convite que vão estar no primeiro comentário do vídeo fixado ou então na descrição. Faça parte do clubinho e não perca nenhuma promoção. Desempenho geral. Em nossos testes aqui, o sistema levou cerca de 19 segundos até que o notebook ficasse pronto para o uso. Dá uma leve engasgada ali ao abrir as 20 abas simultaneamente, e com breves delays em sites bem pesados, mas após tudo carregar, fica bem fluido. Desempenho em games. Como de costume, os jogos foram testados na resolução HD, pelo fato de ele não ser um notebook gamer. Assim a gente consegue extrair o máximo do suco da máquina. E os resultados você confere agora. O The Sims 4 foi o primeiro jogo testado com 110 quadros por segundo no baixo, 55 no médio e 21 no alto. Depois foi o GTA V, com 28 quadros por segundo no baixo, 7 no médio e 2 no alto. Impossível de ser jogado, né? Que pena. O Counter-Strike 2 também não deu para jogar. 25 quadros por segundo no baixo, 18 no médio e 7 no alto. Você pode ser morto facilmente entre um frame e outro. PUBG. Cara, PUBG Battlegrounds também não deu para jogar. 18 quadros por segundo no baixo, 11 no médio e 6 apenas no alto. Que destreza. E por último, o Fortnite, que também não deu para jogar. 16 no baixo, 10 no médio e 6 no alto. É um notebook anti-procrastinação em games. Talvez rode um LOLzinho ali. Durante os testes, a gente conseguiu atingir a frequência de 4.0 GHz, pouca coisa abaixo dos 4.4 GHz informados pela Intel para este processador. Então, podem existir leves travas de desempenho. Como vocês viram, não é um notebook para games e a gente já informa isso no nosso site, onde até mesmo para jogos leves, a gente mostra que o desempenho
é apenas regular. Desempenho em benchmarks. A gente também fez os nossos testes sintéticos de benchmark, com os softwares que você está vendo aí na tela, e os resultados, como sempre, estão lá no nosso blog. O link está aqui na descrição. Para games, a gente já viu que ele é fraco, né? Mas para algumas atividades profissionais, ele já pode quebrar um galhão. Veja o exemplo destes tempos de renderização no software Blender 3D. Comparando com o modelo equipado com a GPU Iris Xe Graphics G7, essa UHD Graphics com 64 EUs não fica tão para trás assim. É claro que existe uma diferença relevante e esse notebook aqui não foi feito para nada muito pesado. Mas a gente precisa meio que desmistificar, né, essa coisa de que um processador Core i3 é super fraco. Ele é fraco, mas também não é tão fraco assim. Ele aguenta bastante coisa básica. Então, dependendo da tarefa, dá para trabalhar com tranquilidade. Temperaturas e o sistema de resfriamento. A máquina tem apenas uma ventoinha, que é bem silenciosa e parece bem eficiente. Em uso normal, a CPU e a GPU não passaram dos 39 graus. Já em uso intenso, ficaram na média de 79 graus. O corpo do notebook fica apenas um pouco morno do lado superior esquerdo do teclado, mas não chega a incomodar muito. Agora a bateria. Aqui é algo que várias pessoas nos perguntam. É normal mesmo esse tempo? E no geral é assim mesmo. Bateria de notebooks baratos não duram muito. Veja só como que ficaram os números. No mais alto desempenho, com o brilho da tela em 100%, a gente teve em torno de 4 horas e 25 minutos. No modo econômico, com o brilho em 30% na tela, rodando vídeos no YouTube, em torno de 6 horas. No teste de estresse do Intel Burn Test, em torno de 1 hora e 30 minutos. Já a fonte de alimentação, de 65 watts, tem tamanho pequeno e demora em torno de 2 horas para um carregamento completo, com o notebook parado e a tampa fechada. Lembrando que você sempre pode e deve usar o notebook na tomada, porque assim você economizará os ciclos de vida da sua bateria. E agora, sobre a concorrência. Como os notebooks para trabalhar e estudar são alguns dos mais procurados do mercado, a cartela de possibilidades aqui é bem grande. Tem Acer Aspire, Asus VivoBook, Lenovo IdeaPad, Lenovo V14 e V15, Samsung Book 4, Positivo e Vaio. Dentre todas, a Dell se destaca muito pelas telas WVA, já que as fabricantes mais queridinhas da galera estão deixando a desejar nesse quesito no primeiro semestre de 2025. Os Acer Aspire mais recentes estão vindo apenas com telas TN e os Samsung Book 4 estão com preços altos e estoques baixos. Mas olha só, está rolando aquele famoso período de entre-safra, que a gente sempre comenta aqui no canal. Muitos equipamentos, como este Dell Inspiron, já estão saindo de linha e muita coisa nova deve chegar em breve. Já conta aí nos comentários o que você queria ver nesses próximos meses que estão por vir. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa o seu like, né? Adianta esse trampo aí de menos de um segundo, né? Super difícil para recompensar esse trabalho árduo para trazer esse material de qualidade para você. Para fazer isso, é só clicar no botãozinho que fica abaixo do vídeo e pronto, você já mudou um pouco do nosso mundo. E se você ainda por alguma razão do universo não é inscrito no canal, seja muitíssimo bem-vindo, ative o sino também, porque assim você receberá notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui para você. Se você está na busca do seu notebook, aqui é o melhor lugar para você economizar tempo e dinheiro. E agora vamos para a conclusão. Será que vale a pena comprar o Dell Inspiron i15 e 120K? Você compraria? Não compraria? Por quê? Bem, no começo do vídeo, falamos que estes Dell Inspiron são os mais indicados para estudos e atividades de escritório, né? Faltou explicar o porquê. A memória de 8 GB com possibilidade de expansão faz uma baita diferença. O SSD de fábrica com 512 GB é mais do que suficiente para a absoluta maioria dos consumidores. A tela com qualidade acima da média não é tão fácil de achar com preços competitivos. E o processador Core i3 é sim bem competente e apresenta um ótimo desempenho
para planilhas pesadas e navegação com várias abas abertas ao mesmo tempo. Ele até roda alguns programas complexos, desde que você manere ali no peso do projeto em si, né? Como o Photoshop, o Illustrator e até mesmo edições de vídeo simples, né? Sem efeitos básicos para as redes sociais e, de repente, trabalhos com 3D. Novamente, né? Tudo assim, com projetos levinhos, né? Faltou uma USB-C, né? Mas de resto, pro que ele se propõe, tá top dos top. Principalmente se você encontrar nessa faixa dos R$ 2.500. Aí tem versões com Core i5 também, moçada, que vai possibilitar o trabalho com projetos um pouco mais pesados. Tem até a AMD Ryzen. Agora, os modelos com Core i7 possuem preços insanos. Destes dá pra fugir. E é isso, galera. Eu e o Dell Inspiron i15 e 12.0K. Vamos ficando por aqui, mas eu volto para o próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá!